Moisés, ele nasceu num período de escravidão, de 400 anos de escravidão. 400 anos de escravidão. E o povo estava crescendo demais no Egito. E Faraó dá uma ordem: todos os meninos devem morrer, sacrificados no Nilo. E uma das parteiras, elas não obedecem a instrução de Faraó. E ela preserva Moisés. Mesmo em tempo de perseguição, o Senhor preserva aqueles o qual Ele tem um propósito. E aí então, esse menino cresce na casa de Faraó, porque a princesa o viu no rio e o adotou. E aí eu queria que você começasse a entender os conflitos que Moisés vivia, porque não é só eu e você que vivemos conflitos. Não é só eu e você que não entende. Quem é que um dia não se perguntou assim: por que eu nasci neste lar? Por que eu tenho a mãe que eu tenho? Por que eu tenho o pai que eu tenho? Por que o meu pai me abandonou? Por que a minha mãe me abandonou? Por que eu sofri abuso? Por que minha vida foi desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não sou como os meus primos? Por que a minha casa não é daquele jeito? Quem aqui nunca se perguntou os porquês da sua história? Por que não é como eu queria que fosse? Moisés também viveu dentro desse contexto. Adotado por misericórdia por uma princesa que era a filha do inimigo do seu povo, aquele que por 400 anos escravizava o seu povo. Quantas vezes ele entrou em conflito? Eu sou um príncipe egípcio ou eu sou um hebreu? Mas eu vejo o Faraó massacrando o meu povo. Eu vejo o meu povo subjugado. Eu vejo o meu povo sofrendo. E eu sou o quê? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? O porquê que eu estou inserido dentro desse contexto? Por que a minha história não é diferente? E Moisés vive o primeiro ciclo da sua vida. A vida de Moisés é dividida em 3 ciclos. Ele viveu 3 períodos de 40 anos. E ele vive o primeiro ciclo dentro da casa, dentro do palácio de Faraó. Sendo criado como um egípcio, como um príncipe egípcio. Até que um dia ele sai para ver como estavam as coisas no Egito e como estava o seu povo. E ele vê o seu povo sendo massacrado. E aquilo mexe com a identidade dele. E ele vai e defende um hebreu e mata esse hebreu, enterra esse hebreu. E os soldados vêm. E quando Moisés vai chamar a atenção do soldado, ele fala: peraí, você está querendo ser príncipe sobre nós? Você matou um de nós? Então Moisés entende que se ele permanecesse ali, ele seria morto. Porque dentro do palácio de Faraó, eu sou um príncipe. Mas eu não sou egípcio. E aqui fora eu vejo o meu povo. E a mulher que me adotou é uma princesa, o qual teve misericórdia de mim. E que talvez ele tenha até afeição. Porque por 40 anos ele ficou debaixo da guarda dela. Talvez ele até amava ela realmente como mãe. Até porque ela foi a única pessoa que teve misericórdia da vida dele. Agora você imagine como que é esse contexto emocional de Moisés. Eu sou o quê? Quem sou eu? Por que da minha história? Por que da tua história? Quem é você? Por que do teu lar? Por que do teu contexto? Por que pelas coisas que você passaram e passa?
Moisés, então, ele foge. E ele vai para a região de Midian. Com 40 anos. Encerra o primeiro ciclo da vida dele. Quando ele vai para Midian, o príncipe, criado no palácio, ele encontra um poço. E nesse poço ele encontra umas moças. E essas moças estavam tirando água para suas ovelhas. E de repente elas são afrontadas por outros pastores de ovelhas, que não queriam deixá-las tirar água. Então Moisés já começa a viver pedaços do seu destino. Ele já começa a libertar o povo de opressão. Veja bem, ele estava no Egito e dói nele ver um hebreu ser oprimido. Agora ele está no poço e dói nele ver as mulheres serem oprimidas. E ele se levanta, protege essas mulheres e ajuda elas a pegarem água para suas ovelhas. Essas moças voltam para sua casa e dizem assim: olha, um moço nos ajudou, um egípcio. E aí ele diz assim: vai lá, busca esse moço. Vamos dar algo de comida para eles, pois eles ajudaram vocês, meninas, e vocês não fizeram nada. E eles buscaram então Moisés. E aí Jetro olha para ele e fala assim: eu te dou comida. E ele pede: deixa eu ficar por aqui. Ele falou: não, tudo bem, pode ficar. Agora, ele começa a viver o segundo ciclo da vida dele. Os próximos 40 anos, ele está ali, pastoreando ovelhas. Interessante, é isso que Deus faz com a gente. Ele nos esconde, Renan. Deus nos esconde por algum período. Deus escondeu Jesus por 30 anos. Pouco se ouve falar de Jesus, além da ida dele no templo e alguma coisa parecida. Mas quando ele está preparado para viver o seu destino, então Jesus aparece no cenário. Interessante que José também foi escondido por Deus. E quando ele está preparado para viver o governo do Egito, ele aparece no cenário. Interessante porque às vezes você é escondido por Deus. Interessante porque não tem holofotes, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém tem informação e você está vivendo a sua história. Para um Deus de propósito, nada é em vão. Nenhum período da tua vida é em vão. Nenhum momento da tua vida, nenhum ciclo da tua vida é em vão. Deus esconde por quê, pastora? Deus esconde para trabalhar. Deus esconde para moldar. Deus esconde para desenvolver talentos. Deus esconde para moldar o teu caráter. Deus esconde para te fazer parecido com Cristo, treinando o teu alinhamento com o teu propósito. Interessante que os sinais do destino de Moisés, ele começa a aparecer quando ele mata o egípcio para proteger, para libertar o seu povo. Ele já tinha uma paixão. Aí a gente começa a entender, porque de vez em quando a gente dá uns vacilos. A mesma paixão que Moisés tinha já por libertar, Pedro também tinha quando cortou a orelha do soldado. Ele queria proteger Jesus. Moisés queria proteger, pastora Vânia, o hebreu. Só que quando nós vivemos o nosso chamado, mas ainda não estamos preparados, a gente corta a orelha de soldado, a gente mata um que não podia matar. E aí então, Deus diz assim: a gente precisa esconder Moisés. Eu preciso tratar com Moisés. Nada daquilo que você tem vivido nesse ciclo, aonde Deus tem te escondido, aonde Deus tem trabalhado,
não é em vão. Ainda que você esteja pastoreando ovelhas, ainda que você esteja vivendo coisas que parecem não ter sentido para o teu começo, o Senhor está trabalhando na tua história. O Senhor está trabalhando na tua vida. O Senhor está te moldando. Existem coisas que nós precisamos aprender quando nós estamos escondidas em Deus. Porque Moisés já tinha a essência de libertador, mas ele não tinha preparação. Ele ainda matava pessoas, ele ainda não sabia o que ele fazia com aquilo que ele tinha sido chamado. Mas quando Deus esconde para tratar, Deus esconde para te moldar, para que quando Deus te mande, Ele não te mande sem preparação. Para que quando Deus te lance, Ele não te lance sem preparação. Quando você chega diante do teu destino, você precisa saber o que você faz com ele. Quando você chega diante da posição que Deus vai te colocar, você precisa saber o que você faz com a sua posição. Deus não te coloca lá para ver o que você vai fazer. Quando Deus te coloca lá, Ele já sabe o que você vai fazer. Porque quando Ele te esconde, Ele te trata para o teu destino, Ele te trata para o teu propósito. Quando José chegou para o governo, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Mas todas as dores que nós vivemos no tempo onde nós estamos sendo escondidos por Deus. Porque ao contrário de José, que teve um sonho profético, que já saberia que Deus tinha governo para ele, Moisés não tinha palavra nenhuma. Moisés nasceu para ser morto, por um livramento não foi morto, não pôde ser escravo, vendo seus irmãos, seus primos, seu pai, sua mãe sendo massacrado por Faraó, não podendo fazer nada, sabendo que comia do bom e do melhor no palácio, e o seu povo estava passando fome, e ele era obrigado a ver tudo isso. Imagine como que ficava a cabeça dele. Eu sou um egípcio ou eu sou um hebreu? Quantas vezes ele não parou e pensou assim: melhor que tivesse morrido, como todos os outros homens da minha idade naquele período, onde a ordem era matar todos os meninos. Para que preservou a minha vida? Se é para eu ficar aqui fugitivo numa terra estranha. Quem está entendendo o ciclo quando Deus te esconde? Quem está entendendo que Deus está trabalhando? Quem está entendendo que Deus está te moldando? Você não pode saber o que você não vai fazer, não pode chegar lá sem saber o que fazer. Deus não vai te levar para você passar vergonha. Deus vai te levar para que o nome dele seja glorificado. E aí então, Moisés, escondido, pastoreando umas ovelhas, sem uma palavra, sem uma promessa, sem um destino profético, sem ninguém dizer para ele assim: olha, você vai ser o libertador. Ele não tinha essa palavra. Tem muita gente que está escondida em Deus aqui, que não está entendendo, porque não tem uma palavra, porque não teve uma profecia, porque ninguém liberou algo para o seu destino. E talvez o que você está vivendo no pasto, você não está entendendo, porque não faz sentido para você, não faz sentido os contextos que Deus te direcionou. E Moisés foi levado, Renan, para tirar carrapicho de ovelha, para dar água na boca da ovelha, para tirar água do poço para a ovelha, para dar comida para a ovelha, para que se viesse algum bicho contra as suas ovelhas, ele protegesse, ele lutasse. E Moisés ficou 40 anos estudando dentro desse contexto, sem entender
entendeu por que ele estava ali, sem saber se ele voltaria, sem saber se seus pais já tinham sido mortos, como estava o seu povo no Egito. Ele não entendia nada. Talvez você não está entendendo nada nesse ciclo da tua vida. Talvez nada disso faz sentido para você. Mas a palavra hoje, o Espírito Santo que está nessa palavra, começa a te fazer entender os teus ciclos. E cada um recebe de uma maneira diferente. Porque cada um tem um destino diferente. Cada um tem uma dor diferente. Cada um é levantado por um propósito diferente. Mas todos nós, por um tempo, somos escondidos em Deus. E a gente precisa entender esse período, quando nós somos escondidos em Deus. O treinamento estava acontecendo sem promessas, porque Moisés não sabia o que ia ser dele. O treinamento estava acontecendo sem explicações. Ele achava que ele estava só cuidando de ovelhas. Quantas vezes você vive e parece que não tem sentido? Quantas coisas você vive e parece que não tem explicação? Quantos momentos você passa e não sabe o porquê está passando? Deus está te treinando. Deus está trabalhando na tua vida. Pastor, eu posso ser treinado sem promessas? Sim, Moisés foi treinado sem promessas. Eu posso estar sendo escondido por Deus sem saber que estou escondido por Deus? Sim, Moisés foi escondido por Deus e não sabia que era Deus quem estava escondendo ele. Sem entender nada, sem saber o que esperava. O que eu quero que você entenda é que em qualquer momento da tua história, a tua paixão ela é revelada. Existem sinais do teu destino na tua história. Quando o teu olho brilha, quando vem uma força dentro de você. Moisés, ele não sabia, mas ele já tinha dentro dele um libertador. Quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, o sangue dele ferveu e ele partiu para cima do egípcio, porque ele tinha paixão, a paixão certa, sem preparo. Quando ele viu as meninas sendo maltratadas no poço, ele protegeu as meninas. É por isso que você vive coisas dentro do período, do teu ciclo, que você brilha o olho, que você faz e faz com amor, que vem algo de dentro de você, que você não sabe da onde, mas vem. Igual a Isa, que eu falo para ela, filha, você liberta quando você dança. E aí estava tocando louvor, ela passou, pastor, eu posso dançar? Eu falei, filha, vai, deixa Deus te usar. Porque vem. É forte, é mais forte. O olho brilha, o coração esquenta. Faz sentido para você? Começa a fazer sentido para você? Começa a entender algumas coisas desse período de ensinamento de Deus? É muito difícil quando nós vamos viver esse capítulo. Esse capítulo da história de Moisés, um capítulo que dura 40 anos, aonde ele vai cuidar das ovelhas, aonde Deus vai trabalhar na vida dele paciência, cuidado com pessoas. Ele teve que pastorear ovelhas, porque ele pastorearia um povo duro, um coração duro, um povo que murmurava. Um povo tão duro, que por 400 anos permaneceram escravos. E geração após geração morrendo dentro daquela escravidão. Geração após geração morrendo naquela situação, passando fome, apanhando até a morte. Porque os egípcios não davam moral para o povo, não. Tanto é que quando Moisés vai com as pragas, eles falam assim, olha, arranca as palhas deles e comece a cobrar deles a mesma produção. E o líder de Hebreu, que não produzisse a mesma coisa sem as palhas, eles apanhavam na presença de todos. Esse povo que Moisés estava sendo levantado para libertar, um povo duro, era um coração duro, aonde
Aonde Deus por 400 anos decidiu não ouvir as suas orações. Aonde Deus disse: vocês são tão duros que por 400 anos eu não falo com vocês. Mas aí chega um momento aonde o Senhor, Ele decide ouvir o povo. E aí onde eu pedi para você abrir, Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa sarça de fogo que saía do meio de um fogo que saía no meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Versículo 5. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 8. Pois eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e eu vou tirar eles daqui para uma terra que mana leite e mel. Agora Moisés, ele é chamado para sair daquele período. A sarça, a morte do egípcio, marca um fim de um ciclo. A sarça, a presença de Deus, marca o último ciclo da vida de Moisés. A partir dali, Moisés estava preparado para viver o seu destino. A partir dali, ele ouvia Deus e Deus dá direção para ele. O lugar da sarça, o lugar desse encontro com Deus, ele também é um lugar de você enfrentar os teus medos. É um lugar onde você precisa saber quem é que está com você. Moisés, ele se levanta e ele diz assim: Senhor, quem eu sou? Quem eu sou? Como eu vou? Eu sou gago. Eu não consigo falar. Eu fico nervoso. Eu sou gago. Como eu vou, Senhor, enfrentar essa situação? Eu saí de lá com juramento de morte. Agora o Senhor me pede para eu voltar para lá, para a terra onde eu vivi as piores dores da minha vida. Agora eu já estou acostumada a viver aqui em Midian, eu já estou pastoreando. O Senhor me deu uma esposa, eu estou casada, eu já estou acostumado com essa vida. Agora o Senhor me pede para voltar, porque o Senhor vai me usar. Tem capítulos da nossa vida que nós precisamos entender que não é mais quem você é quem está contigo. E o Senhor diz para Moisés assim: Moisés, vai, porque não é quem você é, sou eu que estou contigo. Existem capítulos da sua história que você precisa, em nome de Jesus, enfrentar, sabendo que não é mais você, mas é quem está com você. É quem te envia. E ele diz assim: eu sou contigo. Talvez, hoje meditando nessa palavra, Deus falou assim comigo. Olha os planos de Moisés, acostumado já lá em Midian, bem casado, um sogro top, uma família top. E aí Deus fala assim para ele: larga tudo e volta. Aí Deus perguntou assim para mim: você seria capaz de trocar os seus planos
pelos meus planos? Você seria capaz de trocar os seus planos pelos planos de Deus? Você seria capaz de trocar a tua agenda de amanhã pela agenda de Deus? Você seria capaz de sacrificar o teu resto de domingo para fazer o que Deus colocar no seu coração? Você seria capaz de pegar o telefone e ligar para alguma pessoa porque Deus colocou isso no seu coração? Você é capaz de trocar os seus planos pelos planos de Deus? Você é capaz de trocar a sua verdade pela verdade de Deus? Deus estava pedindo algo inédito para Moisés. Deus pode pedir algo inédito para você. Deus pediu algo inédito para Noé. Noé, entra dentro de uma arca. O que é isso? Eu vou te dar o planejamento. Entra você e a sua família, porque depois eu vou mandar água. Mas água da onde? Que até ali nunca tinha chovido. A água vinha como um vapor da terra. Algo inédito. Talvez você pergunte para algumas pessoas: Deus já falou com você isso? Deus já te pediu isso? E alguém do teu lado diz assim: não, Deus nunca falou isso. Deus nunca pediu isso. Eu quero que você saiba que talvez Deus esteja te pedindo algo inédito. Algo que Ele não pediu para ninguém. Porque não tinha nos contemporâneos, nem de Moisés, nem de Noé, nem de Abraão, alguém que tivesse vivido aquilo que eles estavam prestes a viver. Eu não sou capaz de pedir perdão para alguém que Deus pede para eu pedir, pastora. Como eu vou ser capaz de renunciar a uma agenda, um plano meu, para viver o plano de Deus? Deus está levantando libertadores. Deus está levantando Moisés. Pessoas que estão dispostas a deixar o seu plano pelo plano de Deus. Deus estava ensinando Moisés a liderar. Deus está te ensinando a liderar no ciclo dos 40 anos que você está vivendo. Moisés não poderia viver o seu destino sem dependência de Deus. Tanto é que a resolução já saiu na hora. Ele saiu no braço com o egípcio. Você não pode viver o seu destino sem a preparação certa. É por isso que nós vivemos o ciclo do pastoreio da ovelha. Porque se você não aprender lá, Deus não pode te colocar cá. Deus não manda ninguém sem um preparo. Você precisa entender o tempo do preparo. Hoje, eu até pedi para que essa pessoa viesse aqui, mas ela está em Umuarama. Eu queria pedir aqui, pastora Vânia, vem aqui fazendo um favor. A Vitória. Pastor Paulo está aqui? Vem aqui, pastor Paulo. Vem você aqui, filha. Vânia, você é a geração que protege a sua filha. Aqui, Vitória. Você e o Paulo é a geração que protege os seus filhos. Os dois dão a mão aqui. O pastor Paulo e a Vânia dão a mão aqui. Essa é a geração dos filhos. Essa é a geração dos pais. Aquilo que acabar nas costas dos pais não vai passar, não vai ter peso na geração dos filhos. Esses dias eu recebi, eu queria mais um aqui, vem aqui. Vocês vão ser os demônios. A casta de demônio que trabalha contra
E quando eu disser para vocês assim, vocês vão fazer movimentos como se quisesse atravessar a geração deles pelo meio, e eles vão proteger a geração dos filhos. E ela vai ficar linda e fina aqui, sem sentir nada e sem saber que nada está acontecendo. Vocês estão protegendo e eles estão tentando infiltrar. Você já levanta aí comigo. Amém? Um dia eu atendi uma moça. E eu evangelizei não, ela era desviada. E ela foi no meu salão. E eu convidei o filho dela para ir num acampamento de crianças, adolescentes. E aí ela falou, eu vou sim, vou mandar meu filho. Aí ela mandou o filho voltou ativadaço. Fica a dica aí, tá? Que dia que é, pastor? Que vai ter o conferência? 16 e 17. 15, 16 e 17, tá? Fica a dica aí para os pais. E aí essa moça, ela foi, levou o seu filho, ela era cliente do salão. Daí ela voltou e falou assim para mim, Paula, nossa, meu filho voltou tão feliz, eu acho que eu vou lá na sua igreja. Falei, vai. Aí ela começou a frequentar. Daí um dia, Vânia, ela marcou um gabinete. E daí ela falou assim para mim, eu estou expondo porque ela vai inclusive testemunhar, tá gente? Não abro situações de gabinete não. Mas ela vai testemunhar aqui. Aí ela veio e contou, minha vida é assim, 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 eu não consigo me libertar e tal, tal, tal. Isso e aquilo, eu vou, eu gosto, eu curto e tal, tal, tal. Aí eu fiquei só ouvindo ela, daí... Quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Aí ela terminou e falou assim, você ora por mim? Eu falei, não, eu não vou orar por você. Aí ela regalou os olhos e ficou assim, mas como? Você não é pastora? Você não vai orar por mim? Eu falei, não vou orar por você. Teu problema é vergonha na cara. Teu problema não é oração. Olha o que está acontecendo com o seu filho. Olha o quanto teu filho foi ativado. Você vai deixar tudo que está nas tuas costas chegar na vida do seu filho, se você pode quebrar tudo isso. Mas você tem que se levantar. E eu falei umas boas verdades para ela. E ela foi embora. Aqui na igreja, ela dava meio que uma corrida de lado, assim, quando ela me via. Eu percebi que tinha um negócio. Mas o tempo passou. E ela foi ficando. E ela foi ficando. Aí ela entrou para os conectados. Aí ela agradecia, feliz da vida, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a gente se falava, se via na igreja. Aí nessa pandemia, ela me mandou a seguinte mensagem. Ela falou assim, olha, eu queria agradecer a você e toda a Central do Avivamento, pelo amor pelo qual vocês receberam primeiro o meu filho e depois a mim. E eu queria te pedir perdão também, porque naquele dia eu saí dali furiosa com você. Ela falou, mas por vários dias eu fiquei pensando, quem é ela para falar assim comigo? Quem é ela? Quem é ela? E aí por um tempo aquilo ficou martelando no meu coração e eu fui vendo que você tinha razão. Porque eu tinha que tomar uma decisão. E aquilo me deu força para eu tomar a decisão. E eu coloquei a minha vida no altar. Eu comecei a trabalhar na igreja. Eu comecei a ficar feliz em trabalhar na igreja. E a minha vida foi sendo estruturada. E aquilo que você disse, que se eu quero viver uma história extraordinária, eu tenho que fazer uma entrega extraordinária. Eu fiz uma entrega extraordinária. E hoje é o dia do meu casamento. Eu vou me casar mesmo na pandemia. Eu conheci um rapaz, não são muitos novos eles, né? Mas eu conheci uma pessoa maravilhosa, da igreja tal, de tal lugar, de tal cidade. A gente está tão feliz, o meu filho agora tem uma família. E tudo isso eu estou vivendo,
Porque naquele dia eu tomei uma decisão. E agora eu estou vivendo uma história extraordinária. Eu quero que você saiba que o tempo de anonimato, Deus está trabalhando o Moisés na sua vida. O Moisés que vai libertar. O Moisés que vai se levantar. Eu estava ali e eu vi o Du chorando na palavra. E Deus falava assim para mim: Du, dói nele. Mas é porque ele é o Moisés. Ele está crescendo dentro dessa situação. Porque depois dele tudo será diferente. Os descendentes dele não vão sofrer por aquilo que ele sofreu. E geração em geração serão alcançadas pela tua fidelidade, pelo teu temor, pelo teu amor. Dói porque nas suas costas está o peso de libertação. Deus te chamou com a unção de Moisés sobre a sua casa. Você precisa entender por que dói, por que é pesado. Porque sobre a maldição do Paulo e da Vânia, que viveram o mundo, trouxeram maldições hereditárias. O avô, o bisavô bebia, fumava, cheirava. A família se prostituía. Os casamentos eram desfeitos. Vivia a escravidão. Moisés estava difícil para ele, mas ele tinha sido chamado e treinado para ser um libertador. Depois da história dele, ninguém mais viveria como escravo naquele deserto. Depois da tua vida, os teus descendentes serão libertos das castas de demônios que assolam de geração em geração. Eu vim de uma família budista, com indiano que tem mais de 1000 deuses. Sobre a minha vida tinha muita maldição. Os meus descendentes na galeria do inferno, que foram levados por castas de demônios de geração em geração, tá lá meu bisavô, meu tataravô, talvez até o meu avô. E a minha foto também estava lá. Mas um dia o Senhor falou assim: eu te chamo como Moisés, para você libertar os teus descendentes. Mas um dia pode ter fumado, cheirado, se prostituído, prostituição, casamentos desfeitos. Tudo isso pode ter acontecido até as suas costas. É por isso que é pesado, porque tem peso de glória. Você imagine quantos anos vem de escravidão sobre a sua costa. E aí um dia você se levanta como libertador e diz assim: não. E aí eles atacam, porque eles querem infiltrar. Porque se você não quebrar a maldição, se você der legalidade, eles conseguem infiltrar na geração. E o peso continua vindo. O peso da escravidão. Porque aqueles que estão em vícios, eles são escravos. Aqueles que estão em prostituição, eles são escravos. Ela não sente nada. Os meus filhos, o Paulo Rodrigo, eles não sentem nada. Eles estão bem. Não tem tormenta. Ela não sente nada. Mas eles, sobre as suas costas está o peso da maldição. É sobre as costas deles que está quebrado todo o período de escravidão. Sabe o que aconteceu com Moisés? Aconteceu a mesma coisa. Moisés, não é mais quem você é. Eu sou com você. Não é mais a sua luta. Agora é a minha luta.
Você só precisa se dispor. Você só precisa se dispor. E eu sou contigo. Para você viver as guerras que você vivia antes, você usava as armas de antes. Pois agora, Moisés, eu te levanto como libertador. E você, pega o cajado, solta no chão, ele vira serpente. Pega o cajado de novo, ele vira cajado. Põe a mão no peito, mostra, ela sai leprosa. Tira a mão do peito, ela está sã. Eu vou te dizer uma coisa, pro nível que eu estou te enviando, Moisés, você tem que lutar com outras armas, com outro nível de autoridade. E eu, o Senhor, te dou autoridade. Você não pode lutar as guerras de antes, as coisas de menino, com as mesmas armas de menino, porque você vai perder a guerra. É por isso que você tem perdido guerra, porque você quer lutar a luta de antes, a luta nova com as armas de antes. Você apanha, você leva na cabeça. Mas Deus, quando derramou a unção libertadora sobre a vida de Moisés, Ele também deu armas novas, porque o território que você vai é um território novo, mas o Senhor está te dando armas novas. A verdade que liberta está sendo exposta. Você está recebendo a autoridade de Deus. Você está identificando as castas de demônios que estão sobre a sua geração. Você sabe o peso que está sobre as suas costas. Você sabe a casta que escravizava. E você sabe aquilo que você não quer que passe pelos seus filhos. Mas assim como o Senhor falou, Moisés, toca na água, e ela se abriu. Moisés, passa em seco. Mas eles vêm atrás. Para aí. A maldição vem atrás. O Senhor diz para você essa noite: olha para trás e vê o livramento que eu vou te dar. Olha para trás, porque é a última visão que você vai ter dessa casta de demônios que aflige a sua geração. Olha para trás, que o choro por esses exatores que estão trazendo a desgraça de geração em geração é a última vez que você vai ver, Moisés. E os teus filhos não sofrerão esse peso. Moisés, olha para trás e vê a água engolindo e destruindo toda a casta de demônio. A unção da libertação, ela vem sobre você. É pesado, mas você precisa entender que você se levanta, não é mais no seu nome. Você vai, porque o grande eu sou te enviou. E eu te dou armas para essa nova guerra. O Espírito Santo, Ele ministra sobre você o discernimento de espíritos. Você fique de pé comigo. Você começa a identificar, obrigada. Você começa a identificar quem é que estava atrás das suas costas. Você consegue imaginar que os filhos dos seus filhos estarão aqui, Renan, adorando a Deus, sem peso, Renan, sem peso, porque você conseguiu quebrar nas suas costas, porque o último a ver essa casta de demônio agir na sua família foi você. Você consegue imaginar a libertação? Os teus filhos não verão mais isso. Os teus filhos não viverão mais isso. Você entende, filho, o peso da glória? Você entende o peso de São Moisés dentro da sua casa? Eu sei que não é fácil, mas você precisa crer, porque tem situações na sua vida que não é mais quem você é. Porque talvez você se pergunte: quem eu sou, pastora? Olha o lar que eu nasci, olha a história que eu tenho.
Eu nem sei o que eu sou, se eu sou escravo, se eu sou príncipe. Eu não tive história, eu não tive referência. Eu vivi um monte de conflitos. Eu fui abusado. Eu nunca tive o que eu queria. O Senhor manda te dizer que não é quem você é, mas Ele que é contigo. E o capítulo da tua história que você vive hoje é a sarça. É a sarça ardente. Eu quero te dizer, igreja, que você está virando um ciclo na tua história hoje. Moisés teve 3 ciclos, e a sarça representava o último ciclo. O Senhor te trouxe aqui nesta palavra para te dizer que você está de frente com a sarça. O dia da presença, o dia que você entendeu o teu chamado, o dia que o Senhor visita diante daquela sarça que não se queimava e disse assim: eu te enviarei, eu sou contigo, eu ouvi o clamor do povo e eu te envio como libertador. Para você libertar, você não pode dar legalidade para a entidade que você negocia. Só entra quando tem uma porta ou uma janela aberta. Você precisa fechar. Amém?